Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que também é dividido em duas fases para falar da mesma história em duas épocas diferentes. Pois é, porque a gente vai ter que falar de Além do Tempo, que é uma novela que a gente já falou. Quer dizer, não em vídeo, né? Eu acho que a gente não tem. Além do Tempo não A tem, gente né? nunca fez vídeo além do tempo. A gente já deve ter comentado em algum vídeo de lista, comentado alguma curiosidade, mas a gente escreveu muito na nossa primeira fase, que a gente tinha um site, né? Exato. Então tem textos de Além do Tempo, mas foi uma novela que eu vi religiosamente. Mas a gente nunca fez um vídeo. Mas agora a gente vai fazer um vídeo numa segunda fase, que não é site, é vídeo. E aí a novela está voltando para o Globoplay Novelas, que é a segunda fase do Viva, né? A reencarnação do Viva. Sim. Então, para celebrar essa nova vida do canal, que morreu, eles escolheram Além do Tempo para reprisar, que é uma novela que os noveleiros gostam bastante, né? Era muito pedida. Eu tenho a impressão que, na verdade, essa reprise do Viva aí é pra ver se daria certo num possível edição especial, não vale a pena ver de novo, assim. Porque é uma novela que as pessoas pedem muito e tal, e enfim, vamos ver. A novela começa no século XIX, ou seja, novela de época. E aí a gente Uhum. vai conhecer o amor da Lívia, que é a personagem da Aline Moraes, e o Felipe, que é o Rafael Cardoso. Nossa, segundo vídeo seguido que a gente tá falando de uma produção da Aline Moraes, hein? Tá? Querida tá em Pois todas. é, ela tá em todas, é inacreditável. A Lívia e o Felipe, eles são de realidades muito diferentes. Claro, porque se fosse da mesma realidade, não ia ter novela, né? Não ia ter graça. O casal ia apenas ficar junto e ter momentos fofos tomando sorvete no parque, é isso. Alguns noveleiros gostariam que novelas fossem assim, sem conflitos, mas não, novelas sem ter conflitos. O Felipe, ele é uma pessoa riquíssima. Ele é sobrinho da grande condessa Vitória, que é a personagem da Irene Havashi. E ele é noivo da Melissa, que é a personagem da Paola Oliveira, que aqui não é uma mulher alcoolizada. E aí Uhum. a Lívia, por sua vez, ela é uma moça muito pobre que mora num convento. Então o quê? Temos diferenças sociais e temos um cara que é meio comprometido. Que é um clássico de novela, né? Além da questão social, né? O relacionamento deles ainda tem um outro problema que é o fato da Condessa, ela é muito inimiga mortal da Lívia, da mãe da Lívia, que é a Emília, que é a Ana Beatriz Nogueira. Por que que elas são inimigas mortais? Porque a Emília, ela era apaixonada pelo Bernardo, que é o filho da Condessa Vitória, e a Condessa Vitória não aceitava também o relacionamento do seu filho rico, belíssimo, com uma mulher pobre. Então elas se odeiam por causa disso. Nossa, é muito cíclico, né? As coisas vão É muito acontecendo em cíclico. muitas eras diferentes, né? Aham. E aí, só que num belo dia, a Emília, que é a mãe da Lívia, agora a gente tá mais no passado da primeira fase ainda, né? Ela recebe uma carta da condessa falando: Oi, anjo, vamos passar uma borracha na nossa briga? Eu adoro, você vai ser minha nora, então vamos nos acertar. Para nos acertar, me encontre no lugar tal, na hora tal. Suspeito. O que você faria se sua Uhum. sogra mandasse um negócio dele? Uma sua sogra que não gosta de você mandasse uma carta dessa para você. Você desconfiava. Mas Com enfim. certeza. Tanto que o Bernardo desconfiou da carta que a mãe dele escreveu. E aí ele foi no tal lugar. E aí acontece um rebuliço lá e ele é dado como morto. Tem esse conflito da condessa com a mãe da Lívia e no presente, que era nossa, tá muito confuso. E no século XIX, a Lívia e o Felipe estão tendo aquele relacionamento lá que é conturbado, porque ele é noivo e é filho da condessa. E é sobrinho da condessa. Aí, no capítulo 87, né, a novela tem uma guinada, bem, não é no capítulo 100, olha que loucura, é mais inovadora, né? Porque a proposta É um número quebrado, né? É bem é um inovador número isso. quebrado, é. Porque a proposta da Elizabeth Jean era falar sobre um amor que reencarna em outra era, né? Então, aí os mocinhos eles morrem, né? Ali na trama do século XIX, e a novela começa a se passar nos tempos atuais, se torna uma novela contemporânea. E aí mostra as reencarnações dos personagens e eles estão tendo a outra chance de reviver a vida, ou de pagar seus karmas, ou de melhorar, enfim. É essa questão aí espírita, né, de você ter uma reencarnação em que as coisas vão acontecendo ali para que, né, você consiga passar a sua outra vida. E aí, como numa balança, agora as coisas estão bem diferentes. Porque nessa vida nova, a Lívia, que é rica,
E o Felipe, eles são interpretados, óbvio, pela Aline Moraes e pelo Rafael Cardoso, né? E o Felipe agora, ele é um, aqui diz, humilde dono de vinícola. Eu não consigo imaginar que um dono de vinícola é humilde. Mas aqui tá escrito na sinopse. Então, pô, dono de vinícola pra mim tem um certo humilde. Ah, é que ela era muito rica e ele era tipo um pequeno produtor. Era essa a diferença, assim. É tipo uma diferença de classe social. Não, enfim, mas ele era um pequeno produtorzinho de vinho. E aí eles se conhecem no metrô do Rio de Janeiro. Ou seja, eles se encontraram entre as 3 estações de metrô que existem no Rio de Janeiro, né? Eles se trombaram lá. E aí nasce um romance que agora pode ser que dê certo. Se a autora deixar, né? No final da história. E a novela tem 161 capítulos, né? Foi escrita pela Elizabeth Jean, que é a rainha total das novelas espíritas, e foi exibida de outubro de 2015 a janeiro de 2016. E merece comentários para falar que a novela foi um sucesso enorme de audiência. Mas aí também temos que lembrar que a novela foi exibida em 2015. E se você viu o nosso vídeo Como Era a TV em 2015, você sabe que a Globo estava com uma pequena crise de audiência em suas novelas. A gente estava passando. A Globo estava comemorando 50 anos, estreou Babilônia, e o negócio não estava dando muito certo, enfim. E Além do Tempo substituiu Sete Vidas, que, embora seja uma novela maravilhosa, também não deu aquela senhora audiência que a Globo estava esperando. Mas essa novela fez sucesso, inclusive o sucesso fez com que a primeira fase da trama, que era ambientada no passado, fosse esticada. Era para ser 70 capítulos, porque eu acho que a ideia era 70-70, e aí mudou para 87, ganhou quase um mês a mais, né, de novela. E, por fim, a novela teve uma média final de 19,77 pontos no Ibope, que eu acho que arredonda para 20 pontos, que é um número bom, né? É um número condizente até com os números de hoje, né? Não foi nenhum fenômeno também assim, não. Ela era uma daquelas novelas que eram muito queridas pela crítica, né? Era uma novela muito bem quista por quem assistia a novela e por uma parcela ali da bolha noveleira. Não é, né? Nossa, novela muito. Mas se for ver, a bolha. Não vou nem falar de bolha noveleira, mas eu acho que o noveleiro em si sempre tá procurando alguma novela para gostar. Se tá passando alguma coisa muito ruim na Globo, por exemplo, na época de Bang Bang, não tinha uma novela, o pessoal ia assistir Prova de Amor por pior que fosse essa novela, né? O pessoal gosta até hoje. Enfim, então eu acho que a gente se abre a outras coisas. Igual o Babilônia não tava dando certo, o pessoal topou assistir aquela porcaria dos 10 Mandamentos. Eu xingando 2 novelas muito queridas aqui, já tem gente escrevendo nos comentários, gente. Desculpa. Mas eu não assisti Além do Tempo, eu vi pouquíssimo. Nessa época a gente dividia a cobertura, eu não via tanto novela das 6. E eu tava ainda de luto por causa de Sete Vidas, que eu gostava muito. Mas você assistiu, né? Assisti, acho muito boa. E olha que eu não costumo gostar de novela da Elizabeth Jean. Eu lembro que essa novela, até a minha mãe assistia. E é raro ela assistir novela de espírita, porque em geral ela não gosta. Então aí até a gente assistia juntas e tal. É uma novela que enfim, é uma novela muito clássica, né? Muito interessante, porque primeiro você tem um conflito de amor ali, né? De um casal que quer ficar junto e não consegue e tal. E o Rafael Cardoso, né? Nessa época, o Rafael Cardoso do Velho Testamento era um bom ator e, enfim, tinha muita química com a Aline Moraes, então era um casal que você acabava torcendo muito pelos dois, porque era muito interessante ver. A Irene Ravache fazia uma ótima vilã, ela era muito malvada, ela era muito maldita como Condessa Vitória, então era muito legal de ver também. A história era muito legal, assim, que ela era péssima. Tal. E eu amava que ela estava sempre vestida de preto para mostrar que ela era de fato uma vilã. Então ela estava sempre assim, muito de preto, muito tal. E na segunda fase tem a curiosidade que a Vitória se torna mãe da personagem da Elizabeth, da Ana Beatriz Nogueira, que é a Emília, né? E aí elas têm um trauma do passado, que é uma coisa ao contrário, porque quem traumatiza a Emília é a Vitória, e aí a Vitória que quer o perdão da filha, e meio que não quer saber dela, assim. Então, é curioso também essas novas mudanças que elas vão, nessas novas relações que vão se construindo. Então a gente ficava bem curioso para saber como é que as coisas iam acontecer. O texto era bom, os atores eram bons, eu acho que era uma novela das 6 muito competente, uma novela das 6 que hoje em dia eu acho que a gente voltou a ter, porque você tem ali
desde Garota do Momento e Além do Ilusão e várias outras, mas a gente passou um tempo, acho que sem ter novelas nesse estilo, assim, dessa novela das seis mais bobinha, mais de romance, de cidadinha pequena, de interior e tal. E era uma. Acho que também por isso uma novela querida, uma novela muito clássica de novela das seis mesmo. Tem novidade no nosso clube de membros, porque os membros do Plano Maneco receberam um vídeo em que a gente comenta ex-participantes de realities e que a gente mudou de opinião. Então a gente citou, por exemplo, algumas pessoas aí, mas com certeza esse BBB que você está pensando a gente falou lá. Uma lista, né, de ex-Big Brothers, ou ex-fazendas, etc. Ex-realities, que a gente gostava e deixou de gostar, não gostava e começou a gostar, enfim, tem aí nossa opinião sincera sobre essas questões. Sim. E a thumb tem a Bia do Brás, então você já sabe pelo menos algumas pessoas que a gente comentou. Então vai lá assistir, que o vídeo ficou legal. E inclusive é vídeo presencial, né? Vocês que estão com saudade. A gente gravou junto no mesmo espaço. Fui procurar algumas críticas antigas da época de exibição dessa novela. Então, por exemplo, eu li texto do Maurício Sticer, do Nilson Xavier, até do Zamenza, que já tinha blog e estava postando. E eu sempre vi todo mundo elogiando muito a primeira fase, falando que é uma clássica novela de época, com mocinhos bem definidos, uma trama, etc. Mas eu percebi nas críticas que eles tinham um pouquinho de... Peraí, a segunda fase não é tão interessante assim. Eles falaram que até o começo, quando se apresenta as novas situações dos personagens, é interessante, mas depois cai um marasmo porque as situações se repetem muito. Principalmente, acho que o Nilson Xavier reclamou que o triângulo amoroso principal, que é do Rafael Cardoso, da Paula Oliveira e da Aline Moraes, meio que repete a história na segunda fase, só que tem um desfecho diferente. Então, há essa crítica. Porém, as pessoas... É aquela coisa. Se em 87 capítulos ela já conseguiu comprar o público, ela poderia fazer a mesma coisa de novo, que o povo ia continuar acompanhando, né? E você já gostava dos personagens. Eu acho que uma coisa que era muito boa em Além do Tempo era isso, assim. Os personagens eram muito carismáticos. Então, tanto o casal era carismático, quanto, enfim, a Irene Havashi era uma personagem interessante, porque era uma muito boa atriz, a Ana Beatriz. O elenco era muito bom, então acho que isso também facilitava para que você gostasse da novela. Enfim, eu assisti muito feliz da novela inteira, assim, eu não lembro de ter... Acho que teve uma fase de barriga normal também, assim, eram muitos capítulos, é quase impossível que isso não aconteça e tal. Mas não é uma novela que eu me lembre de nada assim que me irritou profundamente, sabe? Então é raro, até porque vinha de uma novela que eu gostava muito, que era Sete Vidas, então eu podia ter realmente não gostado. Eu tive muita sorte com as novelas das seis que eu cobri até a gente parar o blog e ter canal. Quando a gente começou a ter canal, começou a ter novela das seis ruim. Porque você lembra qual que veio depois de Além da Ilusão? Quer dizer, Além do Tempo? Veio o Etamundo Bom. Então. E aí depois que começou Órfãos da Terra, que aí já não era tão boa, era ok, mas eu tinha problemas. Aí a gente já teve umas outras novelas das seis que caíram bem. Mas Sol até. Nascente, né? Exato. Eu parei em Sol Nascente. Sol Nascente foi uma virada ali importante, que eu ainda fazia piada com o seu Tanaka. Que era o coisa assim, E você continua fazendo até hoje, né? Chamando o Bartolomeu de seu Tanaka. Mas, gente, pelo amor de Deus, coitado, né? Ele tá igualzinho o seu Tanaka. Pobre Luiz Melo. Desperdício de Luiz Melo. E você acha que Além da Ilusão... Nossa, eu fico chamando de Além da Ilusão, porque é muito parecido os títulos. Você acha que Além do Tempo tem chances, faria sucesso se fosse exibida numa edição especial? Aquele bloco de novelas depois do Jornal Hoje? Eu fico em dúvida, porque me parece que a edição especial tem um público tão específico. Eu não sei se uma novela muito mais contemporânea daria certo ali. Agora eu acho que a Globo vai ter que se esforçar para deixar umas novelas mais velhas. Eu tô tendo essa impressão, assim, novela dos anos 90 do que, assim, 90, 2000, do que... Mas Valcir Carrasco dá certo? Eu não sei dizer. É uma faixa que Valcir deu muito certo, mas aí você botou um Chance de Charme e não deu certo. Você botou um Cabocla, não deu tão certo assim. Aí você botou uma História de Amor, deu certo. Aí, qual que é o critério? Realmente eu não sei. Mas eu acho que talvez, assim. Mas essa é a questão. Nem perto do que História de Amor tá fazendo. Eu acho que a gente não ia chegar nesse nível, não, assim. É que tem umas novelas que são muito icônicas também. História de Amor, eu acho que é uma novela que as pessoas esqueceram um pouco, mas ela é muito importante, sabe? Muito diferente, sei lá. Ela é muito maneco, né?
Então, ela fica meio esquecida, mas ela é muito uma novela do Manuel Carlos. Então, quem tá com saudade de ver Manuel Carlos... Mas pode ser que as pessoas tenham saudade de Elizabeth Jean. Ou que depois de A Viagem, ela seja uma boa história, porque é meio a mesma vibe, assim, né? Tipo, de amores do passado, não sei o quê. Eu só acharia estranho ela passando Não Vale a Pena Ver de Novo, porque agora o Vale a Pena Ver de Novo tá colado com a novela da 6, e ela ainda é muito atual, tipo, a produção é muito bem feita. Então parece uma novela atual, não parece uma reprise, sabe? Eu acho que na edição ia dar um especial choque. ele talvez funcionasse meio que concomitantemente a viagem, o finalzinho de A Viagem, não sei. Inclusive, de vez em quando agora eu tenho visto A Viagem, até que eu tô achando divertido. É uma novela que eu não era muito fã, não, mas agora mais velha até que tá indo, assim. Depois dos comentários do DJ Zé Pedro, você já tá abraçando melhor. É que às vezes eu vou ligar em Garota do Momento que tá passando, né? E aí eu fico vendo, assim. É muito o suco dos anos 90, é muito engraçado. Bem, a novela está em exibição no Globoplay Novelas. Para conferir o horário, recomendo procurar as redes sociais do Globoplay Novelas. São muitos horários, eu não faço ideia. A gente ainda tem. Eu já não sabia quando era no Viva. Agora, quando mudou o nome do canal, agora já fiquei perdido completamente das faixas. Mas tá aí, a novela tá em exibição, você pode assistir. E também tá no Globoplay, né? Às vezes, eu não quero ver no Globoplay Sim. Novelas. Vai no Globoplay. Exato, aí você pode ver no seu tempo, do modo como você preferir. E se você gosta de séries, novelas, reality shows, produções ambientadas em 2 fases, fica aqui no Coisa de TV, se inscreve no canal e também segue a gente nas redes sociais, que estão aparecendo todas aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. Se você é de uma fase mais antiga, que não tem rede social, mas tem WhatsApp, a gente tem um canal de transmissão que lá a gente sempre avisa quando sai vídeo novo no canal. É isso, conta pra gente se você gostava de Além do Tempo, se você se divertia assistindo, se você ficou feliz com essa reprise, se você vai reassistir, enfim, conta aí e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau.